Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Então, como eu falei, irmãos, a falta de intimidade levou a igreja, entre aspas, a fazer deuses com buril. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, depois nós vamos ler um pouquinho mais, no versículo 7 ele diz assim: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse contexto, nós sabemos que Paulo faz uma comparação com o povo que saiu do Egito. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de falar? O porquê que isso vem acontecendo? Porque tanta falta de intimidade com Deus. Eu não estou falando de frequentar ou ter uma religião, mas de intimidade com Deus. Porque, na verdade, não tem mais temor. As igrejas não têm mais temor a Deus. Eu não estou falando medo de Deus. Não estou falando você ter medo de Deus. Estou falando temor a Deus. Depois, se der tempo, nós tentamos explicar um pouquinho isso. Que são coisas bem distintas. Hoje as pessoas, por exemplo, temem o pastor, temem os líderes. Você está no momento de oração, ou as pessoas não estão orando, as pessoas falam assim: chegou fulano de tal, faz silêncio. Não, irmão, não tem que fazer silêncio porque chegou fulano de tal. Você tem que estar em reverência porque você está diante do Senhor. Não é porque você está diante de homens. Mas parece que isso ficou distante, entre aspas, das igrejas. As pessoas temem mais a homens, pastores, líderes, do que realmente temem a Deus. O Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 34, 11 diz que: filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam. Provérbios 1:7. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, o temor do Senhor é o começo para termos uma intimidade com Deus. E existe uma lição muito interessante na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, onde diz assim que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí, no versículo 17, ele diz: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ele está chamando nós para uma consagração, para uma separação das coisas do mundo, porque dessa maneira, como diz o versículo 18, sereis vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está falando para nós que filhos e filhas são aqueles que estão separados das coisas desse mundo. Então muitos de nós olhamos para esse texto e imaginamos que é o fato do Espírito Santo habitar em nós e andar no nosso meio. Mas para nós entendermos isso de uma forma mais profunda, temos que ver que através de toda a Bíblia, Deus já disse isso para o seu povo. Ele não está dizendo simplesmente que quer morar em nós pela fé, mas que ele quer andar também no nosso meio em sua glória. E essa é a intimidade que está faltando dentro da igreja. Então nós conhecemos a história, meu irmão. Nós sabemos a história de Israel.
Eles estavam cativos no Egito e Deus levanta um homem para os libertar da prisão. É muito conhecido, a grande maioria conhece. E aí, algo interessante. Israel saindo do Egito é uma forma de nós compararmos a um novo nascimento. Moisés tirando Israel do Egito tipifica Jesus Cristo retirando sua igreja da escravidão do mundo. Então nós podemos comparar que Moisés estava levando o povo para onde, meu irmão? Nós olhando para isso, para onde você vê quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele leva as pessoas para onde? Qual que era o destino deles? E a grande maioria das pessoas olham esse destino como a terra prometida. Mas esse é um modo de olhar errado, errôneo. Porque Moisés fala para Faraó, lá em Êxodo 5, deixe o meu povo sair para adorar no deserto. Adorar no deserto, no versículo, em Êxodo capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. No deserto. E depois no versículo 3 ele fala ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E você lendo Êxodo 5, você vai ver como aquele povo foi tratado, como o povo sofreu. As punições ficaram piores quando Moisés fala isso. Mas por que Moisés tiraria o povo do Egito e levaria primeiro o povo para a terra prometida? Por quê? Porque, meu irmão, não tem cabimento. Você pegar, Moisés ter pegado o povo e ter levado direto à promessa, sem antes levar aquele que fez a promessa. E é isso que Moisés vai fazer. Moisés pega o povo e leva o povo para adorar no deserto. Leva o povo a onde ele teve o primeiro encontro com Deus. E da mesma forma, hoje, meus irmãos, o evangelho contemporâneo tem feito a mesma coisa. Ele tem levado o povo a o Deus, mas não o Deus que fez as promessas, mas as promessas de Deus. As promessas de Deus. E por que isso é tão importante? Porque se Moisés tivesse antes tirado o povo da terra do Egito e levado para a terra prometida, sem antes apresentar Deus para eles, sem antes apresentar aquele que fez a promessa, ele transformaria a terra prometida em algo para se idolatrar. É o que as pessoas têm feito hoje. Então as pessoas hoje têm levado as pessoas para as promessas. Para as promessas. E quando você faz isso, você não gera intimidade nas pessoas. Porque elas começam a adorar aquilo que lhe foi prometido. E não adorar aquele que prometeu. E aí nós criamos um relacionamento, não de intimidade, mas um relacionamento comercial. Um relacionamento comercial. E isso é muito triste. E isso é algo que vem acontecendo de uma maneira gritante dentro, entre aspas, das igrejas. Por isso que o nosso maior evangelista hoje se chama Problema. Eu não lembro quem postou, não lembro quem falou, mas é uma realidade. O nosso maior evangelismo é problema. Então as pessoas assim, eu estou com um problema. Então vem para a igreja. Olha, eu estou com um problema na minha casa, vem para a igreja. Eu estou com um problema financeiro, vem para a igreja. Eu estou com problema de relacionamento, vem para a igreja. Ah, mas irmão, não pode ir? Não pode sim, meu irmão. Não só pode como deve. Porém, o que não pode é ele chegar lá e escutar que os problemas dele vai ser resolvido. Porque ele não pode chegar lá e ser apresentado para as promessas e não ser apresentado para aquele que fez as promessas. Levar ele a ter um relacionamento por interesse com Deus sem ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso não pode. Por isso você tem que pregar o evangelho.
Você não tem que pregar sobre autoajuda, sobre a solução do problema dele, porque o problema dele vai ser resolvido. De alguma maneira vai ser resolvido. Se é financeiro, uma hora vai ser resolvido. Para bem ou para mal vai ser resolvido. O problema dele é de saúde, uma hora também vai ser resolvido. Para bem ou para mal, ele vai sarar, ele vai morrer, mas vai ser resolvido. Então os problemas são resolvidos. Agora, o grande problema que nós temos, o pecado, não é resolvido sem intimidade com Deus. Sem um novo nascimento. Sem você sair do mundo. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Muitas pessoas conhecem o Evangelho, eles vão para a igreja, mas o mundo continua neles. E esse tipo de relacionamento por interesse não faz discípulos. Não faz discípulos que são amigos. Porque são pessoas que buscam por aquilo que pode fazer, não por verdadeiramente quem ele é. É apenas um negócio, meu irmão, um jogo de interesse. Eu faço porque você faz e ponto final. E o que aprendemos quando olhamos para os filhos de Israel? O que nós aprendemos com isso? Paulo, lá, como eu já comecei falando, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele fala no versículo 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meu irmão, essa palavra, ela tem que nos alertar. Quantas pessoas estão dentro de uma religião prostradas no mundo e vão ficar lá prostradas no mundo? E vão ficar prostradas no mundo. Por isso Paulo, no versículo 6, fala: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então, meus irmãos, o que nós enxergamos nisso? O que nós aprendemos com aquele povo do Egito? Primeiro, eles foram abusados no Egito, como nós lemos em Êxodo 5. Eram escravos. Eles tinham marcas nas costas. Eles eram explorados a fazer casas para os outros, enquanto eles viviam nas piores casas. Eles comiam a pior comida. Eles eram excluídos, tratados como os piores. Eles trabalhavam em uma pátria que não era deles. Não era deles. Mas quando eles saíram do Egito, constantemente eles olham para trás em murmuração, dizendo que se não seria melhor continuar no Egito, comendo os pepinos, cebola, as carnes. A casa era ruim, mas eu tinha casa onde morar. As coisas no Egito eram mais fáceis, eram doloridas, mas mais fáceis. Que coisa chata, maná, 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 maná. Nuvem, coluna de fogo e nuvem. E de novo. Todo dia a mesma coisa. Agora, quando você olha para Moisés foi criado como neto de Faraó. Ele vive no palácio, meu irmão. Ele tem empregados, empregadas, ele tem tudo que um homem almeja ter. Come do melhor, veste do melhor, dorme no melhor lugar. Estudou no melhor colégio que tinha, ele se tornou um cientista. Ele tinha os melhores cavalos, os melhores carros, a mulher que ele queria, quantas ele quisesse. E você não
você não vê Moisés olhando para trás quando ele saiu do Egito. Você não vê Moisés murmurando. E por que isso? Qual que é a diferença disso? A diferença é que Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai. E parece pouco, nós vamos ver que não é pouco. Porque Israel foi chamada para ter um encontro, mas eles não quiseram. Se você pegar o capítulo 19 de Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito e traz o povo no mesmo lugar que ele teve o encontro com Deus, como eu falei, ele deixa o povo no pé da montanha e sobe para encontrar com Deus. Versículo 3 do capítulo 19 de Êxodo diz assim: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Você vê, meu irmão, que Deus não está fazendo um convite para Moisés apenas. Ele não está chamando Arão. Ele não está falando dos sacerdotes naquele momento, porque não havia nem religião. Não havia nem religião. No versículo 4, ele fala assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. O que ele está falando, meu irmão? Trouxe vocês aqui no pé do lugar onde eu tive um encontro com Moisés. E chamei vocês aqui para uma intimidade. E essa é a razão para que o povo foi tirado do Egito. E essa é a razão porque nós fomos tirados do mundo para termos intimidade com Deus. Para termos intimidade com Ele. Essa é a razão que nós fomos criados. Só você voltar ao Jardim do Éden. Por que Deus colocou Adão lá? Para ter intimidade. E não só ter intimidade, mas andar em intimidade com Deus. Andar em intimidade com Deus. Por isso, meus irmãos, você não foi criado para ser médico, engenheiro, advogado, qualquer outra profissão, pastor, presbítero, diácono, cantor. Você foi criado para ter intimidade com Deus. Você foi resgatado para ter intimidade com Deus. O restante, meu irmão, é consequência dessa intimidade. É o fruto desse relacionamento. E você vai começar a fazer coisas para a glória de Deus. A sua vida vai ser para a glória de Deus. Então não importa o que fazemos, temos que ter Deus como prioridade. É tudo para Ele. No versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Foi isso que Moisés comunicou. Por isso, continuando no versículo 10, ele diz assim: olha, eu anuncia isso, mas fala o seguinte: diz também para esse povo se purificar. Hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Olha, ele está falando assim: olha, se separem. Se separem de tudo. Se consagrem. Ele está falando assim: ó, eu tirei vocês do Egito, agora vocês tiram o Egito de vocês. Ele está falando para nós: eu tirei vocês do mundo, agora vocês tirem o mundo de vocês. E como nós fazemos isso? O povo de Israel foi levado a ter esse encontro no Monte Sinai. E a nós somos levados a ter um encontro no Gólgota, no Monte da Caveira. É isso que nós fomos chamados a ter. Então, antes de você levar alguém para a promessa, você tem que levar ele primeiro aos pés da cruz, ao Monte da Caveira, ao Gólgota. Não adianta você levar ele em outro lugar. Não adianta você tentar pular essa fase. Não adianta você levar lá para as promessas, como, entre aspas, as igrejas contemporâneas têm feito. O Senhor quer que nos consagremos. Ele quer que nós tiramos o mundo de nós.
O terceiro dia, você olhando, um novo nascimento. Ah, Nicodemos, é necessidade de nascer de novo. E como você quer que alguém nasça de novo se você não levar ele lá aos pés do Salvador? O levar ao pé da onde a glória de Deus se manifestou, onde primeiro você tem que morrer. Em João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Como Nicodemos, como que eu faço isso? Não é para mim que você tem que perguntar. Nicodemos perguntou para Jesus, pergunta você para Jesus. Mas para você perguntar para Jesus, você tem que estar lá no Monte Caveira, lá no Gólgota, aos pés dele. Alguém realmente te apresentou isso, mostrou para você, olha, a cruz. Você sabe sobre a cruz de Cristo? Você sabe sobre o Gólgota? Ou você só sabe sobre as promessas? Ou você está num lugar que está apresentando as promessas para você? Mas as promessas você tem que dar alguma coisa. As promessas, elas estão vinculadas a dar. Um negócio. Não tem nada a ver com a graça, é um negócio. É esse Jesus que estão apresentando para você? Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Quantos anos você está frequentando uma igreja e você não conseguiu compreender isso ainda? Que há necessidade de nascer de novo. Nunca ninguém falou isso para você? Só sobre promessas? Só sobre isso? Talvez seja o momento de você perguntar a Jesus, ao Salvador: como que eu faço isso, Senhor? Sopra. Queira soprar aqui. Queira soprar na minha vida. Porque em verdade, diz Jesus, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se você não acredita no que houve aqui na terra, na cruz do Calvário, no sofrimento, na consagração, na lavagem das vestes, se você não acredita no que tudo que aconteceu aqui, eu vou falar o que para você das celestiais? Que promessas que você quer? Se você não conseguiu enxergar nem o que houve aqui, você quer promessas celestiais? Não, você quer promessa da terra. Você quer a solução dos seus problemas. Eu quero alguém que resolva o meu problema. Era da mesma forma Israel. Tinha a promessa de ser liberto da escravidão. E a terra prometida. Então Moisés quis primeiro apresentar o Deus, antes de apresentar o Deus que tinha prometido, antes de apresentar a promessa. E qual é a promessa? A promessa nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios 6,16, que é a promessa de intimidade, de andar conosco. Porque ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Promessa de Deus. Que promessa maravilhosa. Promessa maravilhosa. E no versículo 11, do que nós estamos lendo, de Êxodo, ele fala assim: estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá o Monte Sinai. Esteja pronto. Para todo aquele que nele crê tem a vida eterna, versículo 15 de João 3. Agora você vê o que aconteceu lá
Em Êxodo, por exemplo, lá no versículo 20, versículo 18. No capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. O que nos mostra agora? Deus se manifesta naquele monte e o povo vira as costas. Deus manifesta a glória dele, o amor dele na cruz do Calvário, e as pessoas viram as costas. Ah, é muito sangrento a cruz. É muito exigente a cruz. Ah, como me livrar do mundo? Como me consagrar? Como me separar? Isso é muita exigência. Vira as costas para a cruz. É mais fácil acreditar em coisas, em dar dízimo. Uma coisa, dízimo nunca foi dado em dinheiro, para começar. Então, para quê? Eu prefiro acreditar em conversa, eu prefiro acreditar nas promessas, mas eu não quero a glória, eu não quero participar da glória de Deus. Eu quero as promessas. Como que eu faço para alcançar as promessas? Então você percebe que, mesmo com os sinais, com tudo aquilo que aconteceu no Monte Sinai, e com tudo aquilo que aconteceu no Gólgota, terremoto, trevas, véu rasgando, aquele povo do Egito talvez tenha experimentado os maiores sinais. Ele presenciou milagres desde as pragas. Toque do cajado, imagine abrir o Mar Vermelho. Imagine, meu irmão, as pessoas morrendo quando o mar fecha. Eles presenciaram tudo isso. Eles saíram do Egito debaixo ou sobre o sangue do Cordeiro. Eles foram livrados da morte, eles viram a morte passando. E quando eles experimentaram do Cordeiro, eles foram curados, doentes foram curados. Eles ficaram no deserto, sandália não gastava, roupa não gastava. Mas o que aconteceu com aquele povo? Eles amavam os milagres. Mas eles não suportaram a glória de Deus quando apresentado lá no Monte Sinai. Mas eles gostavam dos sinais. Eles queriam mais sinais. E por que é mais fácil você amar os sinais e não querer a glória de Deus? Porque na atmosfera de milagres nós podemos esconder o pecado. Mas quando a glória de Deus é manifesta, na presença de Deus não tem como ficar as coisas ocultas. Porque a cruz chama o homem para morrer. Jesus, em Mateus 7, diz que muitos naquela época, naqueles dias, expeliram demônios em teu nome, fizemos muitos milagres. E ele explicitamente vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então é na presença da glória de Deus que Deus se revela ao homem. Que Deus se revela ao homem. E o problema daquele povo é que eles tinham o Egito em seu coração, como muitos cristãos têm, crentes. Eles têm o mundo no coração. Eles não tiraram o Egito deles. E naquela montanha eles foram expostos. Eles foram expostos na montanha, como nós fomos expostos no Gólgota, na cruz. Aquilo expôs todos os nossos pecados, expôs como somos pecadores, expõe o pior, mostra o pior do homem. Quando a glória de Deus é manifesta. No capítulo 20, versículo 19 de Êxodo, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eu não quero falar com Deus, eu preciso de alguém que fale com Deus comigo. Então eu vou nesses apóstolos fraudulentos. Eu vou acreditar nas promessas que o homem está fazendo para mim. Vem aqui, faz aquilo, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, levanta as duas, dá dinheiro, vamos fazer campanha. Eu vou acreditar em promessas de homens. Olha, Moisés, vai lá, fala com Deus, aí você vem, fala para nós o que Deus falou, aí nós falamos para você, você leva o recado lá para Deus. E aí você fala o que nós queremos, o que nós precisamos. Vamos funcionar dessa maneira.
No versículo 20, respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha que coisa maravilhosa. Deus veio nos provar, não temas. Como assim não temas? Como Deus vai me provar? Isso até parece meio contradição. O que Moisés está falando? Moisés faz uma diferença entre o temor de Deus e ter medo de Deus. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Então, ele está nos mostrando que o homem que teme a Deus se afasta do pecado. E o homem que tem medo de Deus é porque ele está escondendo algo. E aquele povo escondia. Quem teme ao Senhor tem intimidade, como um amigo, como fala lá em João 15. Vós sois meus amigos se faz isso que eu mando. Porque através do temor ao Senhor é que ficamos longe do pecado. Então, meus irmãos, o que mantém o homem afastado é o temor ao Senhor. É o temor do Senhor. Deus nos livrou para uma intimidade. E precisamos buscar a glória de Deus para isso. E no versículo 24 de Êxodo 19, olha que interessante. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. O povo foge, mas Deus chama Moisés e diz que agora quer ter um sacerdote para o povo. E escolheu Arão. O povo fugiu, e Deus misericordioso. Como Deus é misericordioso. Então, Deus falou: Arão, então não vamos mais. Esse povo não quer. Vamos chamar um sacerdote. Então desceu Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E Deus queria se revelar a esse sumo sacerdote, Arão. Mas Arão, meus irmãos, se você ler lá capítulo 24, versículo 14, eles vão junto com os anciãos ali no pé do monte. Moisés sobe e eles ficam. Moisés permaneceu 40 dias lá e Arão desceu. Por que ele não permaneceu? Você vai ler no texto de Êxodo 32. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção em algo. O que a falta de intimidade e a falta de temor ocasiona? No versículo 1 de Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha que interessante. Agora, o povo quer que façam um Deus. A palavra deuses ali, traduzida, é a palavra Elohim. Elohim aparece na Bíblia em torno de 2.200 e algumas coisas de vezes. Em torno de 2.000 vezes aparece Elohim para o Deus verdadeiro. Para o Deus verdadeiro. E 200 e tantas para o Deus falso, Baal, outros deuses. E o que é interessante? Primeiro a gente tem que enxergar o por que eles cercaram Arão? Porque eles sabiam que Arão daria o que eles queriam. É só você pegar um pastor, um líder, alguém que passa pouco tempo com Deus, e você chegue para ele, fale sobre algo que você quer, e ele vai dar para você aquilo que você pediu. Por quê? Porque ele não tem tempo com Deus, ele não tem intimidade com Deus. Ele não vai falar para você aquilo que Deus mandou falar, ele vai falar aquilo para você, aquilo que você quer ouvir. Foi o que Arão fez. O que Arão fez? Arão não tinha intimidade com Deus. Até aquele momento, Arão, se você ver sobre aquilo que eles pediram, faze-nos deuses, a palavra que é Elohim, como eu já expliquei, eles estavam pedindo para que ele mostrasse o Deus. Já que eles já tinham falado que foi Moisés que tirou eles do Egito, que apresentasse o Deus. O Deus que tirou eles do Egito. Como você sabe disso? É só você continuar lendo. No versículo 2, disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro
das orelhas das vossas mulheres, vossas filhas e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas argolhos e a trouxe a Arão. Versículo 4. Esse, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Trabalhou o ouro com buril, que é uma ferramenta, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, Elohim, que tiraram da terra do Egito. Então, Elohim, Deus, porque ele fez um bezerro só, ele não fez vários bezerros. Então ele confeccionou com um buril, uma ferramenta, esse bezerro. E apresentou para ele. Falou, tá aí, ó, o Deus que tirou vocês do Egito. E por que eu falo isso? Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. A palavra Senhor ali é o tetagrama de Deus. E essa palavra Senhor só aparece para o verdadeiro Deus. Em nenhum momento na Bíblia aparece a palavra o tetagrama para um falso Deus. Então o que está acontecendo ali? Arão está apresentando o Deus verdadeiro, mas o Deus que ele conhecia. Arão passou 80 anos no Egito. Arão adorava esse outro tipo de Deus. E quando falaram para ele, apresenta um Deus que nos tirou do Egito, ele falou, criou um Deus da cabeça dele, que ele conhecia, apresentou, e falou, tá aí o Deus que tirou vocês do Egito. Como se fosse o Deus verdadeiro. Ele olha para o bezerro e diz, eis aqui, vem. Esse aí libertou vocês do Egito. Não é isso que vocês querem? Vocês não querem um Deus que libertou? Esse é o Deus. Esse é o Deus que prometeu para vocês, está aqui. Agora, vocês falam com ele aí, ele vai apresentar para vocês as promessas. E no versículo 7 diz, então o Senhor Moisés desce porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Moisés ficou chateado, óbvio. E aí no versículo 24 diz assim, então lhe disse, quem tem ouro, Arão falando, me perdoe. Faz-me deuses, o povo quis, no versículo 24 Arão fala, e eu lhe disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro mentiroso. Ele confeccionou o bezerro. Como jogou um monte de ouro e saiu esse bezerro? Não saiu. Ele apresentou aquilo que ele conhecia. Ele fez uma imagem daquilo que ele conhecia. Os 80 anos que ele esteve no deserto na religião falsa, é o que ele apresentou. E é da mesma forma hoje. As pessoas apresentam o Deus que elas conhecem. O Deus que elas não têm intimidade. O Deus que ela nunca foi na cruz, ela nunca nasceu de novo. Ela nunca experimentou a glória de Deus verdadeiramente. Ela virou as costas para a cruz. Moisés conhecia Deus, mas o povo conhecia o Deus que criou. Eu não tenho tempo, nós estamos terminando, dê uma lida em Romanos capítulo 1. O homem mudou a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Hoje nós não fazemos mais sobre aves, quadrúpedes e répteis, nós fazemos de nós mesmos. Você vê foto de pastor, foto de apóstolo, foto não sei do que, foto na capa não sei da onde, foto na porta da igreja. Faz de homens mesmo. Apresentam o Deus que ele conhece, o Deus que está na cabeça dele, o Deus que vai favorecer a ele. No versículo 6 ele fala, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A igreja faz festa. Apresenta um Deus que gosta dessas festas. Estão adorando um bezerro de ouro. É congresso disso, é congresso daquilo outro, é pessoas indo lá, pulando, dançando. Um Deus que não existe, um Deus criado por eles. Não mostra, não há a glória da cruz. São apenas um Deus feito por um buril, um Deus que as pessoas não têm intimidade. Por isso que Salmos 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
No versículo 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma. Prosperidade aqui não é dinheiro. É avançar, é só você continuar vendo a parte B. É a sua descendência herdará o que? A terra. Que terra? A terra prometida, a promessa. As pessoas estão adorando o bezerro de ouro até hoje, por falta de intimidade. Porque as pessoas acham que outros deuses é quando você fala sobre o nome de outros deuses. Não. Fizeram da imagem incorruptível um Deus totalmente corruptível. Criaram. Como criaram um bezerro? As pessoas se criaram. Você não pode amar o que você não conhece. Intimidade. Intimidade. Por isso, meus irmãos, no versículo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz: não ponhamos o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nessa manhã, irmãos, nessa manhã não, nessa tarde já, eu convido você a ir aos pés da cruz, da glória. Não é para mim. Fale você para o Cristo: Senhor, eu quero nascer de novo. Crês, verá a glória de Deus, mas nossa, como esse versículo é distorcido. Você quer ver a glória de Deus? Chega aos pés de Cristo e clame a Ele e peça a Ele para que haja um novo nascimento na sua vida, regeneração. Pare de adorar o bezerro de ouro. Pare de adorar deuses feitos por buril, sem intimidade. Pare com isso, irmão, enquanto é tempo. Pare de adorar mais a sua instituição religiosa do que Jesus Cristo. Pare de adorar mais seu pastor, seu apóstolo, seu presbítero, seu papa, seu padre, seu arcebispo. Aparecida, pare de adorar mais do que Jesus Cristo. Pare de adorar entidades. Chega aos pés da cruz e fala: Cristo, há necessidade na minha vida de um novo nascimento. Eu quero ver a tua glória. Eu não quero virar as costas para a tua glória. E lá, no Gólgota, sem você virar as costas, adore o Deus verdadeiro, não feito por ferramentas forjadas por mão de homens. Que Deus te abençoe. Que a glória de Deus seja na tua vida e na tua casa. Uma boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.